Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre as decorrências da teoria das relações humanas. A gente viu na aula passada a teoria de Maio, né? Nós vimos que essa teoria ela buscou até então tentar resolver um ponto em que as duas primeiras teorias da administração tinham de certa forma negligenciado, que era exatamente a forma como os funcionários eram tratados nas empresas. E esse sempre foi um dos objetivos principais, tanto de ter mais de Telho, né? Porque Telho ele tinha uma preocupação com a eficiência, mas passava pela cabeça dele de que aumentando a eficiência da produção também melhoraria a remuneração e com isso remuneraria, né, e com isso, aumentando a remuneração, aumentaria a questão da satisfação do trabalhador. Só que, ao invés do que Taylor pensava, a gente viu que isso, na realidade, causou uma grande confusão, né? Que foi parar até no Congresso americano, né? Os funcionários todos indignados, né? Pensando que estavam sendo explorados e, e desde a época de Taylor e tal, a gente sabe que também aquela época a gente também tem que olhar pelo contexto histórico naquela época, vinha logo de uma depressão econômica, né, ocasionada pela quebra da Bolsa de Nova York. Isso fez com que muitas empresas na época quebrassem, muita gente ficasse desempregada, muita gente passasse fome e não tinha emprego na época, né? Então, os trabalhos que tinham eram trabalhos extremamente degradantes, né? Em empregos que realmente se trabalhava muito, né? Enfim, não eram empregos que você, meu Deus, eu amo trabalhar. Não, não era, né? E a teoria seguinte, que foi a teoria de Fayol, ela tentou resolver o problema lá da eficiência, mas organizando a empresa como um todo, né? Organizando a estrutura da empresa. Então, a preocupação principal de Fayol era organizar, né? Delimitar como a estrutura da empresa estava colocada. Então, nesse contexto, as pessoas também foram colocadas de lado, né? Não foram vistas de uma forma, né? Como realmente humanos, né? Como ainda tanto na teoria da administração científica como na teoria de Fayol, né, na teoria clássica, as pessoas eram reconhecidas como elas eram é o que a gente chama de teoria do homem econômico. As pessoas eram únicas, pensava-se, né, na realidade, pensava-se que as pessoas eram influenciadas única e exclusivamente por fatores econômicos, materiais, né? Então, se eu pagasse o salário, né, do funcionário no final do mês, para ele estava tudo bem, né? Estava tudo bem, afinal, ele estava lá para realizar um trabalho e não importava o que ele fizesse ou mesmo se ele estava satisfeito ou não com a empresa, né? Isso não era preocupação dos administradores, né? Saber se os funcionários estavam ou não satisfeitos, né, com o trabalho, com as condições de trabalho, né? E aí, com o surgimento, e aí o que realmente vai dar o boom para realmente as empresas começarem a se preocupar com as pessoas, o boom mesmo que vai modificar esse cenário vai ser com o surgimento de algumas ciências novas, ciências sociais, principalmente a psicologia. Antigamente, a gente tinha só a filosofia e a sociologia, né? Vão surgindo os primeiros sociólogos, né? Weber, Max Weber, Emile Durkheim, Karl Marx. Então, a gente vai tendo os primeiros sociólogos, né? Vão surgindo os primeiros sociólogos. E após isso, a gente tem também o surgimento da psicologia. A psicologia surge como ciência logo nessa época aí,
década de 40, 1950, logo no comecinho dessa época em que Maia, né, depois dos primeiros estudiosos, né, na área de psicologia, como Freud, como Skinner, né, são os principais, né, teóricos nessa área da psicologia, né. Skinner vai estudar um dos campos, né, a psicologia, ela se divide basicamente em três grandes áreas, né, a psicologia: o behaviorismo, a psicanálise e a Gestalt, né. O behaviorismo, ele vai tratar sobre o comportamento humano de uma forma geral. A psicanálise vai tratar sobre o inconsciente das pessoas, como o inconsciente vai afetar. E a Gestalt, ela é a psicologia da forma, né? É a psicologia da estrutura, da forma como as coisas, como as formas e as estruturas influenciam no nosso pensamento e no nosso comportamento. Então, Skinner foi um dos principais teóricos da área do behaviorismo, né? Ele que vai estudar basicamente essa parte, né, do comportamento das pessoas em si, e muito influenciado por observações em animais. Na aula passada eu falei um pouco do Skinner e eu até citei a caixa, né, os experimentos que ele fez com ratos. Tem até um experimento muito famoso que é a caixa de Skinner, né? Quem tiver curiosidade é só pesquisar no YouTube e colocar caixa de Skinner, né, que vai lá explicar bem direitinho. E da psicanálise, né, um dos teóricos mais importantes, eu acho que é o pai da psicanálise, é o Freud. Vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Tem até uma máxima dizer que Freud explica tudo, né? Só Freud explica, né? Por que muito o povo diz isso, né? Porque Freud, ele tentou estudar o inconsciente, né? O inconsciente das pessoas, né? O quanto que o inconsciente influencia no que somos e no nosso comportamento, né? Coisas lá do nosso passado, na nossa infância, reverberam, né, até hoje e explicam por que a gente é hoje, né? Pelo menos nos estudos de Freud. E a Gestalt, né, alguns teóricos, né, a Gestalt já é mais nova, eu não vou saber aqui dizer quais são os principais teóricos, porque não é a minha área, né? Embora eu tenha estudado muito de psicologia na faculdade de administração, mas não me lembro agora quais são os principais teóricos. Mas por que eu estou falando disso? Porque a teoria desenvolvida por Maio, né, não só Maio, porque tiveram outros teóricos dessa teoria das relações humanas, não foi Maio, mas assim como Pitágoras, né, que descobriu o teorema dele, né, Maio é como se fosse realmente o pai assim como o Taylor é o pai da administração científica, Fayol é o pai da administração clássica, da teoria clássica, Elton Maio é considerado o pai da teoria das relações humanas, justamente por ele ter realizado a experiência de Hawthorne, né, que eu falei na aula passada, que era uma experiência que foi realizada numa fábrica de tecidos, onde foram realizados vários experimentos, né, com mulheres lá, em que, nesses experimentos, o principal resultado que foi observado foi exatamente que os fatores psicológicos influenciavam, né, nos fisiológicos e nas condições de trabalho. Então, não importava que condições as empregadas, né, as funcionárias, as operárias estavam trabalhando lá na fábrica. O que realmente ia influenciar era exatamente as condições psicológicas delas e o grupo, né? Foi visto também muito a questão do grupo. Então, essa teoria, esses estudos de Maio, eles, de certa forma, eles deram um boom naquela época, né? Porque pensa o seguinte, muitas empresas começaram a ver essa questão de ver os funcionários como pessoas realmente, como
pessoas dotadas de uma consciência que aquelas pessoas deveriam ser consideradas, porque até então, qual era o pensamento dos funcionários para os gestores? A máxima que se tinha na época, que vinha lá de Telho, era que os funcionários eram seres que eram pessoas preguiçosas, né? Que o humano os funcionários eram preguiçosos e que precisariam de supervisão. Lembra lá lembra lá de Taylor? Lembra lá do filme Charlie Chaplin? De Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que eu mostrei um trecho para vocês, em que vocês veem lá, né, os funcionários sendo supervisionados. Então, se tinha aquilo, né? Se tinha aquilo que o funcionário era preguiçoso. E ele ia, né, vadiar, né? Se não tivesse uma pessoa que supervisionasse ele, ele ia vadiar, porque para eles, né, para o funcionário, quanto menos ele trabalhasse, melhor. Então, não era vista a questão de satisfação. Até então, não era pensado isso. O funcionário, ele estava lá para executar um trabalho, ele era remunerado por isso. E pronto, né? Se ele não quisesse, tinha 100 pessoas querendo na vaga dele, né? Então, não era vista essa questão da satisfação, né? Então, Maio, com os estudos dele, muitas empresas passaram a ver essa questão, né? Muitas empresas. E aí foram surgindo os booms, né? E aí, a teoria das relações humanas, a gente vai ter algumas decorrências delas. Principalmente, a gente vai ter o estudo da motivação humana, porque a gente viu que o principal resultado da teoria da experiência de Hawthorne foi exatamente o fator psicológico, mas o que determinava o fator psicológico que fazia com que elas aumentassem a produção era exatamente a motivação das funcionárias, né? O quanto que elas estavam realmente motivadas a realizar aquele trabalho. Então, a gente vai ter uma série de teóricos e uma série de estudiosos que vai estudar a questão da motivação humana. E, além disso, a gente vai ter estudos também voltados à questão da liderança, né? Então, o quanto que o estilo de liderança afetava nos funcionários e também sobre os grupos informais. Na aula passada eu falei um pouco sobre esses grupos, que são grupos formados por pessoas, né, dentro da empresa, não no sentido de cargos, mas pessoas mesmo no sentido de amizade ou no sentido mesmo de equipe, né? E esses grupos, como é que esses grupos informais dentro da empresa influenciam, né? Influenciam no desenvolvimento, né, e na produtividade da empresa como um todo. Então vamos passar aqui a lâmina, o slide. Então, esses foram os principais novos itens que a teoria das relações humanas trouxe para a administração. O estudo da motivação. Então, a gente vai ter uma série de teóricos, né, que vai estudar a motivação. Dentre eles, a gente vai já ver as teorias da motivação de Maslow e de Herzberg. São as teorias. Existem outras teorias da motivação, né? Mas as principais são a de Maslow, né? E a de Herzberg. Tem outra também que é de Walton, se eu não me engano. Mas as principais, as que você geralmente encontra, teoria de motivação, é a de Maslow, que eu vou já explicar, a pirâmide, né, das motivações de Maslow, e a de Herzberg, que ele divide a motivação como 2 fatores, higiênicos e orgânicos, eu vou já explicar. Aí temos a teoria dos estilos de liderança, entre eles o autocrático, o democrático liberal, vou já explicar. A comunicação como um todo, então a forma como a comunicação ocorre dentro da empresa também vai influenciar a forma como os funcionários estão, de certa forma, satisfeitos e a forma como eles
trabalham, né, executam, né, a questão da produtividade, né, e da eficiência, e a organização informal, né, que eu falei para vocês, os grupos informais. E como esses grupos informais, né, atuam dentro da empresa, né, a dinâmica deles. E aí a gente vai ver aqui as principais, né, as principais teorias da motivação. A motivação, né, só lembrando aqui, só vendo aqui o termo, né, motivação, né, antes da gente falar sobre a teoria, motivação. Se a gente for dividir, né, essa palavra em prefixo e sufixo, né, motive, né, é o motivo que leva à ação, né? O que lhe motiva a agir, né? O que faz você acordar cedo? O que faz você ir para aquele trabalho, né? O que faz você a fazer determinadas coisas, né? É o motivo que lhe leva à ação. E como é que esse motivo está colocado para as pessoas? O que influencia as pessoas, né? O que faz uma pessoa fazer determinada coisa? É possível influenciar ela a fazer? Né? Muitos teóricos se perguntaram na época. O que vocês acham? É possível motivar uma pessoa a fazer algo? Ou a motivação é algo intrínseco da pessoa? Ninguém motiva ninguém a fazer nada. Se ela quiser, ela faz. Se ela não quiser, ela não faz. É possível motivar alguém? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Vocês estão tão calados hoje, o que foi que houve? Ou eu estou falando demais? E vocês estão Eu acho que sim, que é possível. Possível. Tem pessoas que acham que não. Tem várias pessoas que dizem que não. Tem vários teóricos que dizem que não. Mas tem teóricos também que dizem que sim. É porque, tipo assim, a gente somos influenciáveis, né? Nós, como seres humanos, somos influenciáveis. Aí, se uma pessoa é motivada e, né, digamos que repassa isso para o outro, mostra como é bom a motivação, mostra tudo de bom que tem a motivação, né? Se essa pessoa trazer isso como uma coisa boa, consegue se motivar também. Acho que dá sim para motivação, mas para ela agir tem que ter uma abertura do motivado. Por exemplo, se eu tiver totalmente. Mas eu acho que dá para motivar, mas é a minha opinião pessoal, tá certo? Sobre o assunto. Eu acho o seguinte, que quando a pessoa não quer, não tem quem faça, não tem quem motive aí. Não tem quem lhe motive. Por exemplo, tem que você seja turrão. Aí, por exemplo, você não gosta de sair à noite. Você não gosta de sair à noite. Aí vem Caroline, né? Você tem os seus amigos, aí a Caroline chama, vamos pra pizzaria, comer uma pizza, vai ser bom, vai ter fulano de tal, vai ter fulano de tal. Não, mas eu não gosto de sair de noite. Aí ele, vamos, vai ser bom, vai ser lá. Aí você insiste tanto, por mais que você insista, se a pessoa não quiser, ela não vai. Ou tem um trabalho de grupo, né? Aí tem uma apresentação. Aí, vamos dizer que o professor não der nada. Vai quem quer e não vai ter nenhuma premiação, né? Aí tem lá. Aí, se você não quiser ir, por mais que os seus colegas lhe influenciem, vai ser bom, vai ser legal e tal. Se a pessoa não quiser, ela não vai. Agora, assim, vai ter que ter um motivo que leve à ação. Na maioria das vezes, os professores têm uns incentivos, né? Mas mesmo assim, tiver uns incentivos, ver que o professor coloque um ponto. Quem participar do trabalho, fazer lá aquilo ali, vai ganhar um ponto. Mesmo assim, se o aluno não quiser, ele não vai. Eu acredito que a motivação é algo intrínseco da pessoa. Se a pessoa não quiser, por mais que você tenha um grau de convencimento, que as outras pessoas tenham um grau de convencimento enorme,
eu acho que não dá para motivar. Essa é a minha opinião pessoal sobre o assunto. Pessoal. Mas vários teóricos, e aí tem a posição de vocês também, dizem que é possível sim motivar. Mas eu acredito que não. E vários. Aí é um aspecto conflitante. Não existe resposta certa, tá? Essa é minha visão pessoal, tá certo? Não quer dizer que ela seja correta. Não quer dizer que ela é correta. Vários teóricos dizem que sim, que é possível motivar, e outros dizem que não. Não existe resposta correta, porque é algo ligado psicológico, não é igual a matemática, né? Eu gosto de matemática porque 2 mais 2 são 4 e não tem como você refutar. 2 e 2 são 4. Não tem como você provar que é diferente, né? É uma coisa exata, né? Não tem como. Já a motivação é algo tão complexo que não dá para você dizer se realmente uma pessoa é influenciada ou não por pessoas, né? Aí aqui, Lenin, né? Kurt Lennon, foi um dos teóricos da motivação. E ele colocou que a motivação é influenciada por 3 características: o comportamento, pessoas, né? E o ambiente. Então, ele colocou essas 3 variáveis: o comportamento da pessoa, a maneira como a pessoa age, né? Em um aspecto individual, se ela não quiser modificar, ela não vai se modificar, né? Pessoas, né? A pessoa como um todo, e o ambiente, o meio ambiente que ela está. Então, as pessoas, né? Entre as pessoas, o espaço físico, né? E aí, ele falou, né, que o estudo da motivação exige o conhecimento de necessidades humanas. E aí, essas necessidades humanas já vai entrar para a teoria de Maslow. Lenin começa, mas Maslow já termina, porque o Maslow ele pegou um pouco dessa teoria de Lenin e ele colocou uma hierarquia, né, a teoria de Maslow, exatamente, ele pega essas necessidades e coloca como hierarquia. E aí, Lenin só coloca 3 necessidades. Coloca as necessidades fisiológicas, as necessidades psicológicas e as de autorrealização. As necessidades fisiológicas seriam aquelas relacionadas à sobrevivência do indivíduo, como comer, beber, né? Dormir, fazer sexo, segurança, né? São necessidades fisiológicas. As psicológicas, elas são adquiridas ao longo da vida, né? Participação, aceitação na sociedade, ter amigos, né? Ter uma família, né? Ter um parceiro, né? Enfim. E de autorrealização, que seria o desenvolvimento, né? A satisfação, o desenvolvimento como pessoa humana. E aí ele vai falar que toda necessidade cria um estado de tensão e uma predisposição à ação, né? A motivação leva o indivíduo a um comportamento visando a satisfazer suas necessidades e cria-se, então, um ciclo motivacional. Havendo a satisfação da necessidade, o indivíduo chega a seu equilíbrio, né, de forma temporária, e aí, caso um comportamento ou ação não leve à satisfação da necessidade, barreira, né, a uma frustração. E aí a gente tem, né, essa frustração vai gerar algumas consequências, dentre elas, a agressividade da pessoa, reações emocionais, né, e alienação. Então, essa motivação, ela cria um estado de tensão, né, e uma predisposição à ação. Aí vamos aqui. Daqui a pouco é porque a teoria de Maslow ela é abordada na teoria comportamental, que é a próxima teoria administrativa, né? Ela surge aqui, a gente tem as teorias da motivação, e aqui porque uma das primeiras realmente que surgiu foi a de Kurt Lennon. E aí Maslow ele pegou essa teoria de Kurt Lennon, acho que é assim que se pronuncia, ou é Levin, eu não sei como é que se pronuncia o nome do homem, esse homem aí, Kurt
Levin, sei lá, não acho que é Lenin, não, é Levin, Kurt Levin, né, que é um VW. Se fosse Lenin, teria um N, né, mas é Levin, Kurt Levin. Maslow utilizou a teoria desse homem aí, né, para desenvolver a teoria da motivação dele. E aí, Maslow é uma das principais teorias, tá certo? Da motivação em si. E ela é tão importante que ela gerou praticamente uma teoria só, que é a teoria de comportamento. A teoria comportamental, que é a próxima teoria que a gente vai estudar, né? É a que segue. Então, a gente tem a teoria da administração científica, a teoria clássica, a teoria das relações humanas e a teoria comportamental. É a próxima teoria. Aí, só para finalizar, o estudo da motivação, ele cria toda necessidade, ela cria uma tensão, né? E uma predisposição à ação. Só discutindo mais um pouco sobre essa frase. Pense o seguinte, por exemplo, vocês estão matriculados nas minhas disciplinas. Para que vocês passem nessas minhas disciplinas, tem alguns exercícios, né, que vocês vão ter que fazer, né? Para passar, vocês precisam tirar a média, né, final. Para atingir a média, tem 2 avaliações, que é a avaliação parcial e a global. E para que vocês possam passar na disciplina, vocês têm que, logicamente, estudar e fazer as atividades. Essa é uma necessidade. Passar na disciplina é uma necessidade. Mas, se você não considera as disciplinas importantes, se você não acha interessante estudar sobre isso, você não vai fazer. Só que vai chegar um momento em que, se você não fizer e se você realmente não der importância para o estudo dessas disciplinas, você vai ficar reprovado. De forma que, se você ficar reprovado se você não quiser estudar nenhuma disciplina base técnica, no caso da EP, você vai ficar reprovado nas disciplinas e provavelmente você vai ter que mudar de escola. Se não é seu interesse estudar sobre o curso técnico de finanças, então por que você está numa escola profissional, né? Subtende-se que quando você se matricula numa escola profissional é porque você quer aprender além da sua formação propedêutica, né? Estudar português, matemática, geografia, história. Você quer ter conhecimento sobre um determinado curso, uma determinada profissão. No caso, a profissão que vocês estão estudando é finanças. Mas eu não quero estudar por finanças, eu quero estudar a parte só quero estudar a base comum, né? Então você está na escola errada, né? Sinto muito dizer, mas você está na escola errada, né? Tem outras escolas que focam só nessa base comum, né? Não tem como você estudar uma coisa porque o currículo é integrado. E aí nós temos uma necessidade. Se você realmente acha que isso é uma necessidade, se formar numa escola profissional, se realmente você quer aquilo para sua vida, você quer além do certificado, você quer o conhecimento, ou você só quer o certificado não, o diploma, né? Que é diferente, vocês vão ganhar um diploma e não um certificado. A diferença, né? No ensino médio. Ensino médio, todas as escolas se dá um certificado de ensino médio. Vocês não, vocês vão ganhar um diploma. O diploma habilita uma profissão, o certificado não. Vocês, quando saírem da IP, vocês estarão diplomados. Quando a gente conclui o ensino superior, termina a faculdade, a gente recebe um diploma. Esse diploma nos habilita a exercer uma profissão. Igual a vocês, quando vocês terminarem o ensino médio da IP, vocês vão receber um diploma e não um certificado. O certificado só certifica, mas não habilita uma profissão específica. Vocês sim, serão diplomados, né? Esse diploma levará, né? Otorgará a vocês ao desenvolvimento de uma profissão. No caso, a profissão, né, do financeiro. Só voltando ao exemplo. Se vocês... Então, se você realmente quer concluir o curso, você vai ter que estudar. Isso cria um estado de tensão, e esse estado de tensão vai fazer com que você haja. Se você não agir, né, como eu disse, motivação. Motivo que leva à ação.
né? Muitas vezes a gente precisa de um motivo e na maioria das vezes a gente tem que ter um motivo. Ninguém faz nada sem motivo, né? Tudo tem que ter um motivo que leva aquela pessoa a fazer determinado ato, né? A gente não faz as coisas... Às vezes a gente faz as coisas no automático, né? Como escovar, como acordar, levantar. A gente não pensa para fazer isso, né? A gente escova os dentes de forma automática, às vezes até dirigir, a gente dirige de forma automática, né? Quando a gente faz coisas repetitivas, a gente meio que faz automático. Mas as outras coisas realmente necessitam de um motivo para a gente fazer. Uma tensão, né? Uma tensão que nos leva à ação, né? Um motivo que nos leva à ação. Então, se realmente eu quero aquilo para a minha vida, se aquilo realmente é importante para a minha vida, então eu vou fazer aquilo. Isso pode ser colocado em tudo, em todas as atividades humanas, desde o exemplo que eu citei, do estudo, até o trabalho em si, na empresa, né? Se você não gosta do trabalho, se você está lá só pelo salário, o dinheiro é o seu motivo. É o que faz você acordar todo dia, 6 horas da manhã, e ir para uma empresa que você não gosta, fazer um trabalho que você não gosta, com pessoas que você não gosta, né? E você vai lá todo dia, finge com a cara que está feliz, executando a tarefa que você não está satisfeito, mas o motivo é porque você necessita do dinheiro e porque você não encontrou nenhum outro trabalho, nenhuma outra perspectiva. Então, o motivo, né, levou à ação. E aí, esse comportamento, quando eu não atendo, vejam que a motivação, nós temos necessidades. Mais na frente a gente vai ver que Maslow, né, divide essas necessidades em hierarquias. E tem até uma crítica, né, dessa divisão de Maslow, que mais tarde eu vou falar para vocês. Mas veja que nós temos necessidades. Maslow vai dizer o seguinte, mais na frente eu vou falar, mas Maslow vai dizer o seguinte, que primeiro a gente tem que atingir as fisiológicas, depois as de segurança, depois as sociais, que entraria as psicológicas, e por último as de realização. Mas aqui Lenin coloca essas necessidades de uma forma geral. Vejo que da mesma necessidade que eu tenho de beber água, porque se eu beber água e não morrer, eu também tenho a necessidade psicológica de ter uma família, de ter um amigo, e também tenho a necessidade de autorrealização, de realizar os meus sonhos, de realizar o que realmente eu quero, de estar em uma empresa, em um trabalho que realmente vá de encontro com o que eu tinha projetado para a minha vida, que seja realmente um trabalho que vá com o meu projeto de vida, né? Que realmente seja algo que realmente me cresça como pessoa e não só um trabalho que eu esteja fazendo aquilo realmente porque eu gosto de fazer, ou não porque eu estou ali só para receber um salário. E aí, essa motivação, ela gera um ciclo, né? Quando a gente realiza, né, esse ciclo aqui, ó, ele vai desde o comportamento da ação, vem a questão do incentivo, né, a necessidade, atenção, o comportamento, né, e aí esse comportamento a gente tem as barreiras, né, que vão exatamente levar ou não à satisfação, né? Depois que a gente tem a satisfação, é o reequilíbrio e a gente volta. Vejam que nunca a gente está 100% satisfeito, né? À medida que a gente atinge um grau, e aí é outro ponto da teoria da motivação, nós nunca estaremos 100% satisfeitos ou 100% felizes. Sempre, na medida que você atinge um grau de satisfação, você vai querer atingir outro patamar.
pelo menos é o que os teóricos falam, né, sobre a motivação, é que as pessoas nunca estarão 100% satisfeitas, né? É outra crítica e é outro ponto. O que vocês acham? Vocês acham que é possível a gente chegar num patamar em que a gente está satisfeito plenamente? Por exemplo, se eu desse para vocês ganhassem na loteria, ganhassem R$ 1 milhão, não precisasse trabalhar mais pro resto da vida, vocês estariam satisfeitos? Eu acho que a satisfação é uma coisa momentânea. Assim, não sei se você está me entendendo, mas momentâneo no sentido de que, assim que você ganha na loteria, sua satisfação é enorme, enorme, enorme. Aí, com o passar do tempo, quando você se acostuma com essa ideia, aí vai diminuindo, diminuindo, e aí se torna talvez outra coisa, mas não é uma satisfação plena até o resto da vida. Também acredito no que você falou. Eu acho que a gente, como a Esté colocou aí, acho que a gente nunca vai estar satisfeito com nada. No momento que a gente atinge aquele platô, atinge aquela necessidade, a gente procura outra. Porque senão, eu acho que não teria sentido, sabe, a vida. Realmente. Se a gente chegasse em um momento que satisfeito, tá, tinha um objetivo, cheguei naquele objetivo, e agora? Aquele objetivo, aquilo, aí, por exemplo, você está no emprego do seu sonho, você queria realmente um emprego estável, um emprego que ganhe bem, aí vem outra necessidade, mas eu tô só, então vem a necessidade de casar, de achar um companheiro ou uma companheira, aí você arranja esse companheiro ou essa companheira, aí vem os filhos, né? Aí vem outras coisas, de um momento que a gente nunca vai estar 100% satisfeito, e a gente é igual a felicidade, né? Que aqui não fala, mas é igual a felicidade, né? A gente sempre vive em busca da felicidade. Só vou ser feliz quando realmente acontecer isso na minha vida. Só vou ser feliz quando, depois disso, né? Quando eu alcançar isso, quando eu ter isso, eu vou ser feliz. E esquece que a felicidade não é um momento, não é o pódio, não é a chegada, né? E sim é o caminho, né? A gente tem que procurar ser feliz no caminho, no percurso. Porque a felicidade não vai estar no final. Se você só pensa que vai ser feliz quando você realmente chegar em um determinado lugar, você não vai ser feliz nunca. Porque você não observou o caminho, né? O momento, né? Até se chegar naquele momento, né? Extremo. Aí, saindo da motivação, indo para outro campo muito importante, que foi a liderança, que é exatamente como o gestor se porta na empresa. Aí diz assim, a experiência de Hawthorne, ela identificou a existência de líderes informais que mantinham controle sobre o grupo, ajudando a manter os indivíduos como um grupo coeso. Lembra lá quando eu falei que existiam pessoas lá dentro da experiência, existiam pessoas que tinham uma capacidade tão grande de convencimento que elas tinham capacidade de influenciar outras pessoas a fazerem, né, a estarem de acordo com o grupo. Aí entra aquela questão da motivação, né? Quando você diz que você não é capaz de influenciar, de motivar ninguém. Mas veja que existem pessoas que conseguem, né, através de sua liderança, fazer com que outras pessoas ajam o encontro, né? E aí é aquilo, né? Mas eu ainda sustento a minha ideia de que a pessoa, por mais que tenha uma liderança boa, se a pessoa não quiser, ela não vai fazer. Eu ainda acredito que é uma decisão individual. Mas existem pessoas que conseguem influenciar, que têm uma liderança nata, né? Tem pessoas que nascem para liderar, pessoas capazes de influenciar outras pessoas a agir, né? E fazer determinadas coisas.
né? Tem pessoas que já têm um espírito de liderança, já nascem com isso. Eu acho que é um dom, sabe? Um dom. Eu não me considero um líder. Não me considero esse espírito de liderança nata. Eu aprendi a construir, mas eu não... Tem gente que já nasce com isso, né? Eu fico impressionado. E aí, os humanistas, né? Os psicólogos, eles falam que a liderança é um fenômeno de influência interpessoal, né? Ou seja, interpessoal quer dizer o seguinte, que é um fenômeno que liga as relações das pessoas entre as pessoas. Então, é um fenômeno interpessoal. Intrapessoal é um relacionamento comigo mesmo. Esses termos, eles vêm da psicologia, tá certo? Interpessoal é o relacionamento entre pessoas diferentes. Então, é a capacidade que uma pessoa tem de influenciar a outra, né? A capacidade que o indivíduo tem de influenciar a outra. Aí tem outro termo que é o termo intrapessoal. O termo intrapessoal quer dizer o relacionamento comigo mesmo, né? Nós também temos um relacionamento com a gente mesmo, né? Que aí já vai da psicologia, né? A psicologia que trata desses termos. E aí, um processo, né, de redução de incerteza do grupo. Lá na experiência de Hawthorne, tinha algumas pessoas lá que tinham esse papel de influenciar o grupo a atingirem lá as metas, né? Você tinha as mudanças lá no ambiente, e aí esses líderes, eles diziam o seguinte: vamos fazer com que a gente atinja lá o objetivo, né? Vamos atingir o objetivo e para isso a gente precisa da participação de todos, né? Lembra lá que eles tinham diminuído o horário lá de saída, então, vamos produzir mais, porque aí, se a gente produzir mais, a gente vai sair mais cedo do trabalho, né? É lógico que tinha os incentivos, né? Tinha os reforços positivos para que eles pudessem realizar, né? Mas existiam as pessoas lá que estavam lá tentando motivar, né? Que estavam tentando liderar e fazer com que, se uma pessoa de repente não estivesse fazendo corpo mole ou não estivesse de acordo com o que o grupo estava, aquela pessoa estava lá para exercer um papel, né, de liderança, né? Um papel de influenciar, né, as pessoas. E aí, os principais teóricos, e não existe um, porque não existe o pai, mas vários teóricos vão falar em estilos de liderança, né? Vou falar em 3 tipos de estilos de liderança. A gente vai ter o estilo autocrático, o estilo democrático e o estilo liberal. O estilo autocrático é aquele líder que fixa as diretrizes, né, sem qualquer participação do grupo. Então, aquele chefe que manda, né? Ele manda e os funcionários obedecem. Ele determina a providência na execução de tarefas na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo. Esse líder determina a tarefa que cada um deve executar e os colegas de trabalho. O líder é dominador e é pessoal nos elogios e críticas ao trabalho de cada membro. Então, o estilo autocrático é aquele chefe mandão. Pode falar, Carolina. Era isso que eu ia perguntar, porque assim, isso se encaixa como chefe, né? E tá como líder, porque um líder, né, é aquele que lidera. E esse estilo de autocracia, né, traz uma chefia, né, meio estranha. Não se encaixa muito com o perfil líder. Mas é porque esse é um estilo de liderança. O chefe, né? Porque vocês têm a ideia de chefe, mas é o estilo dele, né? O chefe tem um estilo de liderança. E aí, é porque isso vem das teorias, né, administrativas. É meio que batizado informalmente de chefe, né? Mas é o estilo dele autocrático. Aquela pessoa que manda e os funcionários obedecem. Não ouve os funcionários para tomar decisões. Ele determina e os chefes e os subordinados, né, os funcionários obedecem. Aquele estilo autocrático, né? Manda e se obedece. Não tem o que questionar, tem que atender.
né? Ele não escuta, ele que fixa as diretrizes, ele que determina, o grupo só ouve e acata. Aí você tem o estilo democrático, onde as diretrizes e as normas, né, são decididas pelo grupo e é estimulado e assistido pelo líder. O grupo esboça as providências para atingir o alvo e pede conselhos ao líder, que sugere alternativas para o grupo escolher. A divisão do grupo fica a critério do grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus colegas de trabalho. O líder procura ser um membro normal do grupo em espírito. O líder é objetivo e limita-se aos fatos, nas críticas e elogios. Então, no estilo democrático, o líder, ele é o chefe, no caso que tem um estilo democrático, ele gosta mais de ouvir as pessoas no grupo. Então, ele escuta, né, os funcionários, antes de tomar uma decisão importante, ou mesmo de fixar alguma norma, né? Ele escuta, divide o trabalho de acordo com o que os funcionários, né, escolhem. Então, é aquele líder mais que gosta de debater, colocar mais decisão nos funcionários, envolver os funcionários nas decisões, né, nas decisões da empresa como um todo. Um exemplo de estilo de liderança, a gente tem a escola, por exemplo. A gente tem diretores mais democráticos e tem diretores mais autocráticos. Na escola onde a gente trabalha, eu considero o estilo no caso do diretor, mais democrático, porque entre aspas, eu acho que está para autocrático, tá, em alguns momentos está mais para autocrático, mas mais do que para democrático, né? Eu acho que o estilo dele às vezes está mais para autocrático do que para democrático. Mas em alguns momentos tem um pouco de democracia. A LDB, né, a lei que fixa, ela coloca que a gestão deve ser democrática, né? Deve ser democrática, ou seja, que os professores, né, o diretor e nós como professores e vocês como alunos, né, devem ser ouvidos nas decisões. Por exemplo, a gente teve a decisão agora de voltar para o híbrido. Por mais que... não sei se eu posso falar, mas enfim. Foi uma decisão, de certa forma, democrática, porque, de certa forma, entre aspas, ninguém foi obrigado a votar, né? Eu coloco entre aspas, porque foi uma decisão, não sei se vou colocar de forma imposta, mas foi uma decisão que eu não sei como é que eu vou colocar para vocês. Enfim, foi uma decisão questionável, né? Questionável no sentido democrático. Eu não posso dizer que foi uma decisão 100% democrática, não, porque houve uma certa pressão nesse retorno, né? Uma pressão de todos os lados, desde dos pais, dos alunos, em alguma parte dos professores, né? Porque grande parte não queria voltar, justamente pelo medo, né? E a pressão maior do governo, né? O governo pressiona porque quer que volte, justamente quer que volte porque os resultados internos, talvez, das avaliações externas, né? Talvez diminuam nos anos seguintes. Essas avaliações internas, né, que vocês fazem de SPAES, de SAEB, elas influenciam em dinheiro que os estados e municípios recebem, tá certo? Influenciam, tá certo? Até de empréstimos internacionais também influenciam. Então, é uma pressão que vem desde o governo, perpassa para as secretarias estaduais, municipais e chega até o diretor, né? E o diretor repassa essas responsabilidades para os professores e, em consequência, para vocês, alunos. Então, assim, tem características democráticas, mas também tem características autocráticas. E o estilo liberal, que é o estilo em que o chefe ele dá a liberdade total para todas as decisões, né, para decisões grupais e individuais, e você tem uma mínima participação do líder, do chefe, né, da pessoa que comanda a organização. A participação do líder é limitada, apresentando apenas sugestões e quando solicitando a fazê-las. E quando é solicitada a fazê-la, né, a sugestão.
A divisão do trabalho e a escolha dos colegas fica totalmente a cargo do grupo. A absoluta falta de participação do líder. O líder não avalia o grupo, nem controla os acontecimentos. Ele apenas comenta as atividades quando perguntado. Então, aqui é o líder mais liberal, né? Ele não está nem aí que você faça, desde que você cumpra, né? Exemplo do líder liberal, que a gente pode colocar, é o Mark Zuckerberg. Ele é um exemplo de líder, de certa forma, né? E aqui eu já falo para vocês que não existem estilo de liderança certo nem errado. Existe o estilo que é adequado para cada tipo de empresa. E nem existe uma pessoa que tem apenas um único tipo de estilo. Às vezes a pessoa tem 2, né? Às vezes a pessoa tem os 3, mas geralmente um estilo ele se mostra mais evidente no líder, né? Aí tem esse líder liberal, que ele é mais liberal. O Mark Zuckerberg, ele tá nem aí que os funcionários, desde que eles façam o trabalho deles, eles podem ir para o Facebook da forma como eles quiserem, vão de chinelo, vão de calça, de short. Se quiser trabalhar em casa, pode. O importante é que faça o trabalho. Fazendo o trabalho, pronto. Não importa a forma como ele faz. A decisão é grupal, né? É lógico que ele determina algumas coisas, mas decisões sobre produtos, é mais sobre o grupo. E aí, o que vocês acham? Qual estilo de liderança vocês acham melhor? Autocrático, democrático, liberal? O que vocês acham? Democrático. Eu acho que Democrático. se encaixa melhor em tudo. Se vocês acham que o democrático funciona para todo tipo de empresa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu me considero mais um líder autocrático. Eu me encaixo mais na autocracia. Imagine aí se eu fosse, vamos dizer que eu fosse um professor democrático. Aí, vamos dizer o seguinte, vocês que vão escolher que hora que dia vocês vão ter webconferência, ou se vocês vão ter, eu vou ouvir de vocês, se vocês querem webconferência, ou se vocês querem só exercício, que dia, quais exercícios vocês querem fazer ou não. Eu vou deixar também para vocês escolherem a forma como vocês vão serem avaliados. Então, vocês que vão escolher, se vocês querem, como é que vocês querem que eu faça a atividade, se vocês querem que faça ou não, avaliação global, avaliação parcial. Assim, Pedro, esses dois estilos, autocrático e democrático, eles se encaixam em determinadas tarefas, né? Por exemplo, eu sou a líder da turma. Aí, na minha situação, eu tenho que ser democrática, até porque eu não posso mandar, né, a pessoa fazer determinada coisa. Já você se encaixa muito bem como ser autocrático, porque se você não mandar, ninguém vai fazer, entendeu? E aí se encaixa em determinadas situações. Já eu, se fosse autocrático, não daria certo. E se você fosse democrático, não daria certo. Nos nossos papéis. Mas nos nossos papéis. De eu como professor, você como líder de turma. Mas coloque no meu lugar. Coloque como Caroline professora. Aí a autocracia deve permanecer. A maioria das situações, né? Porque se você disser assim, um aluno, gente, escolham o dia que vocês querem ter aula. Não vai ter aula, porque os alunos, então, não dá certo, sabe? Tem que ser da maneira autocrática mesmo. Aí, muitas pessoas falam mal da autocracia, né? Não é bom, o chefe é ruim. Manda, não mandar, não determinar. Eu não estou dizendo que uma pessoa deve encarnar um único estilo de liderança, que eu falei para vocês, né? Falei até de modo pessoal que eu não deveria ter falado. Mas, assim, a maioria dos chefes, eles colocam pelo menos 2 estilos. O estilo liberal também em alguns momentos também é importante. Por exemplo, e às vezes também ele é necessário fazer com que o grupo também, por mais que a gente pense que o estilo liberal é mais largado,
mas ele também é importante. Tem alguns líderes que colocam o estilo liberal justamente para fazer com que o grupo, né, haja, né? Em alguns momentos. Até porque se os três existem, né? Os três são importantes e os três são usados, assim, em determinadas situações. Aí a gente tem, né, os estilos de liderança e os subordinados. O estilo autocrático, a ênfase é apenas no líder. O líder é que manda. O chefe é que manda, né? O líder autocrático é o que manda. Ele que determina, ele que toma todas as decisões sem consultar ninguém. No estilo de liderança democrático, a ênfase ela está no líder e nos subordinados, porque os subordinados, no caso, os integrantes do grupo, eles participam do processo decisório. Eles estão lá para decidir, né? Eles são escutados, né, na hora de decidir. Já o estilo de liderança liberal, a ênfase é apenas nos subordinados, né? E aí, outro aspecto também importante é a comunicação, né? A teoria das relações humanas, ela identificou que o processo de comunicação entre empresas era falho. A troca contínua de informações entre os operários e entre esses e os supervisores a respeito das questões organizacionais promovia um ambiente de maior cooperação dos operários, né? Havendo um melhor desempenho das atividades. Porque o que acontecia? Lembra que eu falei que a hierarquia era em forma de pirâmide, que era justamente a estrutura da empresa era praticamente em forma de pirâmide, ou seja, o chefe falava para o supervisor falava para o operário, que lembra muito o estilo de comando da Igreja Católica e do militar, até falei esses exemplos. Então, a comunicação era muito vertical, era de um lado de cima, mandava de baixo e não havia essa troca de informações entre as pessoas lá do topo e essas pessoas aqui. Então, assim, quando havia uma maior integração entre as pessoas e entre os diversos níveis organizacionais, os operários eles cooperavam mais e participavam mais. Então, esse processo de comunicação ele influencia, né, em como a empresa funciona. Pensa o seguinte, hoje, até essa semana, né, a gente vai estar no ensino remoto, né? O ensino remoto, vamos pensar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, né, esse grau. Vocês sendo aqui os alunos que estão aqui na base. Aí aqui a gente tem os professores. E aqui a gente tem a direção. Vamos colocar assim, né? Exemplo. Eu estou colocando um exemplo mais perto de vocês para vocês tentarem entender. Nesse ensino remoto, a direção ficou um pouco afastada de vocês, querendo ou não. O ensino presencial, porque vocês não têm referências do ensino presencial na EP, porque vocês nunca vivenciaram isso ainda, né? Mas nos momentos presenciais, a direção tinha momentos só da direção com os alunos. Tinham as acolhidas, que os alunos iam lá para o auditório, aí a direção escutava as demandas dos alunos, fazia os avisos, né? Fazia algum aviso, alguma coisa que os alunos estavam fazendo de errado, né? E colocava justamente nesses momentos, né? É lógico que ainda existe, mas de forma mais tímida com os líderes, né? A direção até coloca só os líderes, mas todos os alunos, eu acredito que não tem um momento e até tem nas reuniões de pais, mas é um momento ou outro, não era como era antigamente, que era todo dia, toda semana, entendeu? A direção, de certa forma, diminuiu esse contato com os alunos. Quem tem um contato com vocês todo dia somos nós, professores. Nós que estamos todo dia com vocês e nós que temos essa interação maior. De certa forma, esse ensino remoto distanciou vocês,
do alto comando da empresa, que no caso seria a direção. Por mais que vocês tenham Aí contato. segunda começa, né? Mas mesmo assim, ainda vai permanecer um pouco distanciado, porque isso será pela manhã. Vocês ainda, por exemplo, quando era o ensino integral, vocês almoçavam na escola, então vocês permaneciam tempo. Vocês não, né? Eu estou dizendo vocês no sentido de alunos, né? Porque eu sei que vocês nunca tiveram essa realidade. Talvez tenham daqui o próximo ano ou outro, não sei, né? Dependendo da pandemia, como vai ficar. É Mas, verdade. A nossa primeira aula vai ser do senhor. é, Segunda-feira. nós vamos se ver, né? Se Deus quiser. E aí, não sei, né? Porque não tem horário ainda. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que nem domingo se fez esse horário ainda. Mas vamos lá. Então, assim, vocês, no caso, alunos, né? Quando era presencial, tinham um contato maior com a direção. Seja nesses contatos de acolhida que tinha todo dia no auditório, antes do início das aulas, né? Vocês iam 7 horas, aí tinha acolhida. A aula geralmente começava às 7h20, geralmente era 20 minutos as acolhidas. Aí tinha também o horário de almoço, que ficava a direção ficava olhando, né? Todo o processo de almoço. Aí vocês iam lá na direção, às vezes, né? Enfim, eu tô contando aqui uma realidade que eu sei que não é de vocês. Tô colocando vocês, mas quando eu digo vocês, nesse exemplo, vocês entendem alunos, né? Porque eu vivenciei essa realidade do presencial durante muito tempo na EP, né? Eu trabalho na EP há 8 anos, já fazem 9 anos, né? Esse ano faz 9 anos que eu trabalho na escola profissional. Trabalhei 5 anos como financeiro e estou há 4 como professor. Então, eu vivenciei essa realidade, né? Vivenciei essa realidade de perto. Então, assim, modificou essa comunicação, né? De certa forma. Aí, a gente tem aqui os padrões de comunicação. Tem as características, né? Você tem a comunicação em roda, em que você tem o líder, né? E o líder escuta todos, né? Em forma de círculo. Essa comunicação, ela é mais rápida, porque você está em roda, você consegue ouvir todos ao mesmo tempo. Você consegue escutar todos, né? A curacidade, ou seja, você consegue escutar todos de forma boa, né? A ênfase do líder é pronunciada, né? Porque ele escuta, ele tá. A moral, de certa forma, a moral no sentido de autoridade, né? No sentido de autoridade, no sentido de quem determina a conversa, né? De quem determina, quem realmente freia, quem coloca limites na conversa. Ela é pobre no sentido de que quem está controlando o fluxo da comunicação é o grupo e não o líder, né? É o líder que vai, o líder está mais para escutar, então a moral dele é baixa porque ele está lá mais para escutar, ele não está controlando, ele está lá para ouvir o que a roda tem a dizer, a escutar dele. E a flexibilidade da mudança do cargo é lenta, porque é o líder que está mandando, né? E ele está ouvindo o que tem em redor. Aí tem um estilo de cadeia em que um passa para o outro, né? Um passa para o outro. É uma comunicação também rápida, né? Só a escuta, né? A curacidade é boa. A ênfase do líder é marcante, porque ele manda e vai, né? Para os demais. E a flexibilidade também é lenta, né? É lenta para sair a questão do líder. E aí a gente tem um círculo, né? Que é o líder mandando para um, para outro. Esse é o pior estilo de comunicação, porque a influência dele é lenta, a curiosidade dele, o entendimento, ele é pobre. O líder, a ênfase do líder é quase nenhuma, porque todo mundo, né? Cada pessoa, né? Que está realmente falando, né? Como se todos tivessem realmente o mesmo papel, né? A moral, no caso, seria muito boa, porque todos têm, né? Todos têm o mesmo papel, né? Todos tá aqui como iguais, né?
Você não tem um líder marcante aqui, né? Você não tem o líder marcante. E a flexibilidade do cargo, né, é muito rápido, porque qualquer pessoa pode vir a ser líder, né? Nesse estilo roda. Círculo, né? Roda não, círculo. E aí, vamos para a organização informal. Os humanistas, através de experiências de Hawthorne, verificaram que o comportamento dos operários não poderia ser estudado sem ser levado em conta a organização informal. O que é a organização formal? São aqueles grupos de pessoas, né, que criam relações dentro da empresa. Então, por exemplo, eu dou o exemplo aqui da escola para vocês. É o meu exemplo, que eu trabalho na escola, né, mas vocês conseguem visualizar melhor. Por exemplo, eu sou professor, mas eu tenho amizade com várias pessoas que não são do mesmo cargo que eu. Por exemplo, eu gosto muito das meninas, gostava muito das meninas da cantina, porque elas, enfim, saíram, mas gosto muito do pessoal da limpeza, né? A gente, Maria, tô morrendo de saudade deles, né? Desse convívio diário. E assim, não é normal, no caso, para mim é normal, porque eu tive outros cargos antes, né? Antes, professor era financeiro, então eu criei esse vínculo maior com eles. Tem professores que realmente não têm um vínculo profissional, mas não tem aquele vínculo afetivo, né? De amizade, né? Então, querendo ou não, a gente vai criando esses grupos informais dentro da empresa, não em um nível hierárquico de cargos, mas no nível mais pessoal mesmo. E, querendo ou não, esses grupos informais, eles influenciam dentro da empresa. Eles influenciam no que diz respeito à produtividade e nas relações também de trabalho. Então, o comportamento desses grupos está ligado tanto ao aspecto formal, que diz respeito ao cargo em si, que cada pessoa desempenha, né, o papel que cada um desempenha, né, dentro da empresa, né, as regras geridas, e também eu também vou estar regido pelo grupo informal também, de certa forma, tem um costume e seus usos. Exemplo. Por exemplo, vamos dizer que lá na escola, vamos dizer que eu não sou evangélico, tá? Mas vamos dizer que eu seja evangélico. Lá na escola tem vários funcionários que são. E aí tem alguns funcionários, tinha alguns funcionários que na hora do almoço eles se reuniam para o horário do almoço, o horário de descanso, né? Como a gente era tempo integral, a gente almoçava lá na escola. E a gente ficava esse tempo lá. Então, na hora do almoço, tinha gente que os evangélicos, eles se reuniam para estudar a Bíblia, né? Juntava alunos, funcionários e tal. Tinha os costumes, né? E aí, tinha pessoas que iam lá e estudavam a Bíblia, enfim. Ou tinha outros que se reuniam para descansar, né? Tirar um cochilo. Tinha outros que se reuniam para estudar, para fazer alguma coisa, né? Nesse horário de descanso. Então, realmente se traduz mais pelo um costume em si, não pela uma prática em si da empresa, né? E toda organização tem isso. Eu falei o exemplo da escola, mas toda organização tem isso. Às vezes, por exemplo, a gente vê funcionários que trabalham em lojas, mas que no fim do expediente se reúnem, né, no final da sexta-feira para comer alguma coisa, beber alguma coisa, se confraternizar no final de semana. São esses grupos informais, eles, de certa forma, eles influenciam tanto no grupo só, mas também no desempenho da empresa como um todo, porque eles acabam criando laços afetivos. E aí, como é que esses grupos eles surgem? Quais são as origens deles? Interesses comuns, né, entre os indivíduos do grupo, né? Interação entre indivíduos de grupos diferentes, períodos de lazer, né, principalmente nesse momento de lazer, né, e na vida social fora da empresa. E a dinâmica do grupo em si. Para os humanistas, o grupo não é apenas um conjunto de pessoas, mas sim um conjunto de pessoas que interagem entre si. A teoria das relações humanas, ela estabelece que as atitudes dos indivíduos baseiam-se nos grupos a quais ela pertence. O indivíduo, né, encontrado no seu grupo e sendo aceito por ele, produz mais, né? Aquela história, né? Quando eu interajo, né,
Pode ser o melhor trabalho, gente. Pode ser o melhor trabalho. Pode ser que vocês sejam contratados no melhor trabalho, que faça o que você goste, que você realmente tenha um bom salário. Se você não gosta das pessoas, do grupo lá, você não vai se sentir aceito, você não vai produzir bem. Você tem que ser aceito pelo grupo, né? Ser aceito pelas pessoas que as pessoas, elas são extremamente importantes dentro de qualquer tipo de empresa. Então você tem que ser aceito, né? Ser aceito. Vocês vão vivenciar isso no terceiro ano, né? A gente fala isso, é importante, porque vocês vão vivenciar isso no estágio. Vocês vão entrar em uma empresa, né? Vão conhecer pessoas novas, que têm costumes novos, e vocês só vão produzir mais quando vocês forem aceitos pelo grupo, né? E a gente até fala, né, para evitar ter contato mais pessoal, mas é inevitável, né? A gente teve até problemas com estagiários que se envolveram até demais. E isso gerou clima, gerou problemas, né? Não é interessante você criar vínculos tão grandes, né? Tentar, de certa forma, separar. Mas isso, com o passar do tempo, meio que se torna inevitável. Por isso, né, o conhecimento da dinâmica grupal dentro da organização ajuda, né, o administrador. E aí essas críticas eu já falei na aula passada, né, da teoria das relações humanas, e aí a gente vai falar sobre as conclusões, né? A escola das relações humanas, ela trouxe duas orientações à teoria administrativa. A primeira delas foi que ela trouxe a equação humana, ou seja, trouxe a relação humana, né, das pessoas, né, para a empresa. Ou seja, no sentido que a empresa ela só tem sucesso se ela cuidar do fator humano. Ou seja, o sucesso das organizações depende diretamente das pessoas que compõem aquela empresa, né? E o novo papel do administrador. Para o administrador ele ser realmente uma pessoa boa, né? Ele tem que saber se comunicar, saber liderar e saber motivar, né, as pessoas dentro da empresa, né? Saber motivar, saber liderar e saber se comunicar, né? Não adianta saber motivar, essas coisas estão ligadas, né? Para ser líder, eu tenho que comunicar bem. Até o tom de voz vai fazer com que a pessoa se motive ou não, né? A forma como se comunica, né? O tom de voz, a ênfase, né? O estilo de liderança, né? E aí eu não estou dizendo que o autocrático, o democrático vai servir, na maioria das vezes um ou outro vai servir para cada momento, né? Mas na maioria das vezes o líder ele personaliza um estilo ou dois, né? Às vezes os três, mas já é mais comum um ou dois. E saber motivar. Essas orientações são vistas como importantes nas empresas até hoje, né? E são implementadas por essas, né? Então, essa foi realmente a grande contribuição da teoria das relações humanas para a empresa. Colocar as pessoas realmente como humanos, né? Colocar que o sucesso da empresa, para que a empresa realmente consiga eficiência, consiga, né, realmente produzir, atingir os seus objetivos, ela tem que se preocupar com as pessoas, porque as empresas elas são feitas por pessoas e para pessoas, né, clientes. Então, envolver essa... Não adianta, por mais que o objetivo principal da empresa seja o lucro, mas ela tem que colocar esse fator humano, né, tem que ser considerado. E aí, na próxima aula, a gente vai estudar a teoria comportamental e ver, né, exatamente a teoria de Maslow, né, que eu até dou um spoiler para vocês. Mas aí na próxima aula a gente vai estudar.